Sou Luana, eu sou doutoranda do curso de Memória, Linguagem e Sociedade da UESB e estamos aqui hoje pelo GEPAD, que é um grupo de estudo. Deixa eu apertar aqui, vamos agora a Araceli para participar conosco. Ela é psicóloga e gerente do CAPS, Álcool e Drogas, aqui de Vitória da Conquista. Boa noite. Olá! Tudo bem? Tudo bem? Me escuta normal? Tá me escutando bem? Tô. Você também? Que bom! Estou bem, estou Tô. ouvindo ótimo. Primeiro, quero agradecer, assim, de todo o meu coração, por você ter aceitado esse convite. Nós estamos muito honrados por você ter aceitado esse convite, tá? Estava aqui apresentando o pessoal um pouquinho do nosso trabalho, né? E gostaria que você se apresentasse, mas antes eu gostaria de falar um pouquinho, né, do nosso trabalho, né? Eu venho representando o grupo de estudos, né, GEPAD, que estuda álcool, drogas e gêneros e políticas de álcool e drogas, né? Nós estamos comemorando esse ano 12 anos de trabalhos. E nós resolvemos, então, a partir desse contexto que estamos vivendo, adentrar nesse mundo digital e fazer nossas comemorações por aqui, na rede, né? E vamos fazer uma série de lives muito interessantes, aproximando, né, a academia da comunidade, levantando discussões, apresentando trabalhos que a gente faz também, né? O nosso grupo ele é coordenado pela professora e doutora Lucimara Bertoni. Aqui também agradeço, né? Porque ela fez existir, ela fez com que esse grupo pudesse existir. Nós somos gratos por ela está sempre coordenando, trazendo ideias. Né, foi dela, inclusive, a ideia da gente estar vindo para a rede. E agradecendo todos os meus colegas que estão aqui, que compõem esse grupo maravilhoso, que tem discussões incríveis e que, a partir das pesquisas, das discussões, né, de que a academia e a comunidade não podem, né, andar juntas de maneira nenhuma. Uma contribui para a outra. Bom, hoje eu não vim para falar, hoje eu vim para escutar. Então, gostaria que você se apresentasse, Araceli, para quem ainda não lhe conhece. Então, eu gostaria de começar agradecendo, né? Acho que a gratidão é a base de tudo, ela atrai boas coisas para a gente. Então, eu gosto muito de agradecer o convite, agradecer a Mara Bertoni por essa oportunidade, né? Pelo trabalho do GEPAD, por toda essa coordenação. Para mim, falar da área de álcool e outras drogas, da atuação, tanto do ponto de vista da política, quanto da clínica D, é um lugar de conforto, para mim é um lugar que eu me sinto muito à vontade, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Araceli Schettini Paiva, eu sou psicóloga, tenho formação em licenciatura e formação de psicóloga pela Universidade Federal da Paraíba, eu sou especialista em saúde mental, especialista em gestão de políticas públicas de gênero e raça, e também tenho especialização em qualidade e segurança no cuidado ao paciente. No momento, né, eu estou gerente do CAPS AD3 de Vitória da Conquista, e sou também professora dos cursos de pós-graduação da FTC, da FG Guanambi, e também do Colégio Politécnico BUG, né, atualmente. Então, já passei um pouco aí pela área da saúde mental, eu fui psicóloga do CAPS AD por 8 anos, né, de 2007 a 2015, foi o período em que eu me encontrei enquanto pessoa, enquanto profissional na vida, né, e é muito gostoso quando a gente encontra a nossa missão na vida, né, então eu encaro a Clínica D como uma missão mesmo na minha vida, devo muito ao CAPS AD e a todas as pessoas que confiaram a mim as suas dores, né, porque quem mais me ensinou com certeza foram os usuários, então não existe outra forma mais viva da gente aprender do que estar perto daquelas pessoas que mais precisam e mais devem se beneficiar dessas políticas e dessas práticas, né? Então, é o que há de mais consistente. Claro que as teorias, elas nos balizam, os estudos nos ajudam, nos fundamentam, mas as pessoas, esse encontro humano é o que há de mais valioso dentro do processo de cuidado na Clínica D, né? Então, eu devo muito a esse momento, esse período de 8 anos que eu estive no CAPS AD como técnica.
e voltei ano passado, né, honrosamente aceitando o convite da Coordenação de Saúde Mental para assumir a gerência do CAPS-AD num novo formato. Eu atuei no chamado formato tipo 2, né, o CAPS-AD tipo 2. E hoje o CAPS-AD ele tem um nível de complexidade diferente do que tinha na época que eu trabalhava. Então, hoje ele é um serviço 24 horas, né, ele é um serviço tipo 3, e um serviço que faz um trabalho muito consistente desde o ano de 2015, que é quando essa oferta de cuidado foi reorganizada para se engajar no formato tipo 3. Ótimo. Eu tive o prazer de ser sua colega no CAPS-AD. Com certeza. Né? Foi muito bom. Foi lá que nós nos conhecemos. Com certeza. Né? E mudou muita coisa. Você vai me falar, né? Todas essas mudanças aí que aconteceu no CAPS. Isso que você falou da convivência entre pessoas, né? Ela é muito importante e enriquecedora. É por isso que a importância desse grupo de estudos, né? Porque a gente compartilha, um compartilhamento de afetos e de conhecimento. Exatamente. Então, a gente lê, a gente estuda, e a gente discute e a gente cresce juntos. Então, é muito importante esses grupos de estudos, né? Que as academias né, promovem. Bom, vão surgir, todo mundo está aberto a fazer perguntas, né? Claro. Fiquem à vontade, mas antes eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, né? Nossa temática é o uso de substâncias nesse período de pandemia. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre isso, eu gostaria que você, primeiro, para desmistificar um pouco a ideia que as pessoas têm sobre drogas, né? Quando fala substâncias psicoativas, a maioria das pessoas pensam em drogas ilícitas, né? Isso. Então, algumas pessoas já discutindo sobre o tema, né? Nas redes, já falando álcool, cigarro, mas o que são drogas, na verdade, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso já, para iniciar desmistificando qualquer falsa ideia, se alguém tiver, sobre substâncias psicoativas ou drogas. Bem, partindo de uma questão conceitual, droga é toda e qualquer substância que, ao adentrar o nosso organismo, né, seja ingerido, inalado, absorvido pela pele, vai gerar uma alteração psicoativa, né, chamada modificação psicoativa, vai modificar os comportamentos, vai modificar os reflexos, vai gerar modificações fisiológicas. Então, toda e qualquer substância que gera essa alteração, ela é considerada uma substância psicoativa, né? E quando a gente reflete sobre essa questão do uso de drogas, eu acho até bem importante quando a gente vê o nome CAPS-AD. Eu me lembro que quando o CAPS-AD, dentro do seu processo histórico, ele foi inicialmente o SEAD, né, que foi um serviço municipalizado, se tornou CAPS-AD-SEAD. E quando a gente passou a ser CAPS-AD somente, houve uma discussão, eu me lembro na época, sobre a elaboração da placa, né? Se a gente iria colocar CAPS, álcool e drogas, ou se a gente iria colocar CAPS, álcool e outras drogas, né? E nós optamos por situar como CAPS, álcool e outras drogas. Por quê? Porque o álcool também é droga. E do ponto de vista da saúde pública, ele é a substância psicoativa que gera o maior, do ponto de vista da saúde física, da saúde mental, alcance epidemiológico. É uma substância de fácil acesso, estimulada culturalmente por diversos ritos, né, culturais que a gente tem. Se a gente pegar, por exemplo, 5 ritos culturais que a gente tem ao longo do ano, né, a cervejinha do Carnaval, o vinho da Semana Santa, o quentão do São João, o vinho do Natal e a champanhe do Ano Novo, a gente tem pelo menos aí 5 episódios anuais em que a estimulação do uso de álcool e a associação com esses ritos é extremamente fortalecida, né? Então, é uma substância de fácil acesso, é uma substância estimulada socialmente, negligenciável em seus impactos, né? Muito negligenciada, porque essa classificação de licitude e ilicitude, ela não está vinculada ao impacto que a substância causa. É uma classificação vinculada a questões legais, né? A questões jurídicas. Então, não é a classificação entre lícito e ilícito que vai determinar o impacto desse uso e o impacto dessa substância dentro dos processos relacionais de toda uma sociedade, né? Então, a gente precisa ampliar esse olhar, sim, para o uso do álcool, o uso do tabaco, o uso indevido até mesmo de medicamentos, né? Porque, de fato, a gente tem
um dano, se há um dano, né, se há uma perda de controle sobre esse uso, se há um processo de estabelecimento de uso danoso, a gente já tem que olhar com um olhar menos inocente e menos negligente, digamos assim, né, sobre esse uso. E é claro que ninguém que começa a usar álcool se planeja daqui X tempo na vida estar dependente do álcool. Todo mundo inicia o seu uso de uma forma social, recreativa, mas existem diversos fatores ao longo da vida que vão ampliando esse nível de relação desse indivíduo com a substância e vão potencializando essa relação, levando essa relação para um caminho danoso. E ele evolui de um uso social para um uso abusivo, para um uso nocivo, e aí ele rompe essa barreira, chegando até a dependência, né? E, infelizmente, chegando na dependência, uma vez dependente, sempre será dependente, porque é uma doença crônica, né, que necessita de controle, que tem como característica a própria questão da compulsão e a dificuldade de se parar esse uso, né, e não existe meio termo para o dependente. O dependente, infelizmente, se ele quer optar por um modo de vida minimamente equilibrado, ele precisa entender que a vida dele de forma organizada é incompatível com a presença da substância, né? Porque, de fato, ele não consegue segurar, controlar uma característica a dificuldade de parar esse uso. Normalmente, eles param já num processo de ordem psiquiátrica, né, no que diz respeito ao uso do álcool. As pessoas também têm doenças mentais a partir do uso do álcool e muitas delas se vinculam a esse uso para, de certa forma, medicar os sintomas. Né? Isso é muito comum na depressão, isso é muito comum na fobia social. Né? São entidades clínicas que têm uma vinculação muito forte com o abuso de álcool. Então, de fato, a gente precisa ampliar esse olhar, entender que a relação, ninguém se programa para ser dependente, ninguém se planeja para isso, mas é uma loteria, né? O nosso organismo, ele responde de forma diferente às substâncias e, claro, que, como eu disse, esses fatores emocionais, sociais, relacionais, que vão aditivando essa relação ao longo da vida, vão estreitar a relação desse indivíduo com a substância e, paralelo a isso, acontece o processo de tolerância, acontece o processo de assimilação desse organismo, né, da presença dessa substância, e começa a se estabelecer uma vinculação de um falso equilíbrio a partir da presença do uso da substância. Né? Então, a gente precisa realmente lançar um olhar menos inocente sobre o uso de álcool, né, menos puro, porque, de fato, é uma substância de grande dano, né, que gera não só sequelas, como eu falei, físicas e emocionais, mas gera uma série de situações que chegam, inclusive, a ampliar o número de óbitos, né, no Brasil e no mundo, quando a gente fala, por exemplo, dos acidentes automobilísticos, né, quando a gente fala das situações de violência aditivadas pelo uso de álcool, que acabam derivando, né, em situações de morte. Então, a gente tem uma série de situações, alguns anos atrás, por exemplo, a Universidade de Mackenzie de São Paulo publicou um estudo em que pelo menos 42% das ocorrências de violência doméstica tinham a presença do álcool, né, no agressor. Né, o agressor estava sob efeito de álcool. Então, a gente tem uma série de situações que são potencializadas de forma negativa pela presença do álcool. Né? Então, a gente tem que realmente ampliar esse olhar. E é uma substância, e é uma substância, Araceli, que ela é muito carregada, né, do fator cultural. Sim. Por exemplo, as festas, não existe, para muita gente, não existe festa sem álcool. Exatamente. Né? Então, tudo, né? A gente tem visto agora na pandemia muita live, né? E as pessoas postam as selfies das lives, Sim, que estão participando, assistindo, carregados de muita bebida. exatamente. Né? Tem pesquisa que tem mostrado que o uso, o pedido de álcool por delivery aumentou muito, consideravelmente, nesse período de pandemia. Né? Então, assim, você tá em casa, você quer relaxar e bebe uma coisa, bebe outra, vai assistir uma live, bebe mais um pouquinho, né? E acaba que é uma substância muito carregada de uma permissividade cultural. Aliás, com certeza. Eu diria de um incentivo cultural. Exatamente. Não é? Exatamente. Né? Então, quando eu destaquei a questão dos ritos, é isso, há uma naturalização desse uso, né? Há uma naturalização, e quando isso se torna uma prática também comportamental dentro do ambiente familiar, por exemplo,
você tem o ser humano, ele por princípio, ele aprende por repetição, né? Ele aprende reproduzindo muitas vezes os comportamentos do ambiente, principalmente das figuras de referência. Então, isso se torna algo visto como menor, como ou que não há um risco, né? Porque pessoas que são referência para mim fazem esse uso de álcool, e de fato é uma loteria, né? Alguns estudos indicam que de cada 10 pessoas que usam álcool, apenas 3 envolvem problemas graves com o álcool. Mas quem serão essas 3? Poderia ser eu, poderia ser você, pode ser qualquer um. Brincar com o potencial do nosso corpo, né, é algo que é muito perigoso. Né, é algo muito perigoso. E a gente precisa se conhecer, a gente precisa entender os nossos limites, né? As pessoas que fazem uso de substância, da substância álcool, elas precisam entender quais são os tipos de substância, por exemplo, de álcool, de bebidas que mais a assim, pega, tem aquela coisa, eu sou mais sensível à substância, existe uma diferença, né? Substâncias destiladas, por exemplo, elas têm uma concentração de álcool muito maior. As fermentadas têm uma concentração menor, no entanto, a quantidade que se bebe é muito maior, né? Ninguém fala de beber uma grade de cerveja, são 24 garrafas de cerveja. Ninguém bebe 24 garrafas de uísque, mas 24 garrafas de cerveja, a gente tem pelo menos 48 doses padrão de álcool, né? E a dose padrão, ela é digerida, ela é processada pelo nosso corpo em torno de 1 hora. E se a gente traz, por exemplo, essa referência para uma lata de cerveja é uma dose padrão de álcool. Ninguém bebe uma lata de cerveja de 1 em 1 hora. Né, para dar tempo de processar esse álcool, haver a quebra pela enzima alfa-desidrogenase e tal, aquele processo metabólico todo, para fazer a eliminação pela via urinária. Ninguém faz isso, né? Então, esse acúmulo do álcool dentro do organismo é que gera o estado de embriaguez. Na verdade, o estado de embriaguez é um estado de intoxicação, né, no nosso organismo. Eu sempre brinco, até quando na psicoeducação com os usuários, eu dizia, entra na proporção da boca, né, que é maior, e sai na proporção da uretra, que é menor. Então, até que se saia toda essa quantidade que entrou por uma via maior, leva-se um tempo. E esse tempo de eliminação é justamente o tempo que a pessoa fica em estado de embriaguez. E quanto mais embriagada ela fica, mais ela perde a noção de limite do seu uso, mais ela perde o seu potencial de crítica, né? Então, ela bebe mais, ela bebe mais, ela se expõe mais a uma série de situações que são arriscadas, né, para a sua saúde, para a saúde de outras pessoas, enfim. Né? Uhum. E você falou uma coisa interessante também, um pouquinho antes, essa questão do uso da bebida, às vezes, assim, como uma forma de medicação, uma forma, né? A gente tem muito, agora na pandemia, a gente tem vivido uma situação de muita incerteza, descontrole, alguns estão vivendo situações de perda, Sim. né? Não é uma situação boa de se viver Claro. a pandemia. E algumas pessoas que já têm uma comorbidade de uma depressão, de uma ansiedade, né? Um transtorno de ansiedade, pode fazer uso da bebida como uma forma de fuga, de alívio, Sim, né? sim. Para tristeza, Muito comum. né? É muito comum. Ansiedade. Uhum. Então, assim, eu acho que, na verdade, esse momento que a gente vive, ele tirou todo mundo da zona de conforto, né? A gente perdeu aquela suposta noção de controle sobre a vida, né? A questão da imprevisibilidade, ela se materializou para a gente, né? Todo mundo, de certa forma, um luto nesse momento, né? As pessoas têm que se reinventar profissionalmente, têm que se organizar financeiramente, as pessoas estão tendo que se adaptar a novas tecnologias, né? Existem pessoas aderir, por exemplo, às novas tecnologias, como a gente está usando aqui agora, né? Então, a perda de emprego, né? A incerteza do futuro. Então, a gente tinha uma falsa ideia de certeza que se materializou para nós agora. Literalmente, com a pandemia, cada dia é um dia. Né? Então, o medo, ele ativa em nós mecanismos de defesa bem primitivos mesmo, né? De sobrevivência, né? De preservação da nossa vida e de lidar com essa imprevisibilidade, né? Porque é aquilo que está por vir. E alguns não têm recursos para isso. Dia é um dia. Cada dia a gente tem uma nova atualização de protocolo, cada dia a gente tem o potencial do vírus, possibilidades, né? Possibilidade de reinfecção. É uma série de informações e as redes sociais nos trazem isso, nos bombardeiam com esse nível de informação, dignas, fake news. E lidar com é muito
com isso, utilizando recursos psicológicos, quando elas, na verdade, nunca atentaram para isso. E, normalmente, as pessoas que buscam esse repertório de reação e de enfrentamento a partir do uso das substâncias, elas não conseguem vivenciar, não conseguem perceber outros recursos psicológicos, outros recursos comportamentais para lidar com essa situação. Então, como eu falei no início, o processo, por exemplo, a fobia social, tem, inclusive, uma série de publicações, né, no mundo inteiro, dessa associação comportamental, essa tentativa, né, e a doença, que é o uso danoso de substâncias psicoativas, e, paralelo a isso, há uma agravação do cuidado, né? Tudo que a gente precisa tirar, a gente esteja tendo a oportunidade de refletir, é justamente sobre a importância mental. As pessoas estão atentando cada vez mais, estão entendendo que não adianta a gente ter recursos materiais, que a gente não adianta a gente ter uma série de outros recursos se a gente não tiver um repertório emocional e psicológico para enfrentamento das situações. Né? Se é algo que a gente pode extrair. Exatamente. Reflexão extremamente necessária para todo mundo. Da saúde mental, para aqueles para todo mundo, né? A gente está sendo forçado a refletir sobre isso, né? E aí vem aquela história de que se não foi pelo amor, que seja pela dor, né? Então a gente está aprendendo pela dor. E esse luto que você diz, essa sensação de perda, é um luto coletivo, mundial, né? A gente sofre pelos nossos, a gente sofre pelo outro, né? A gente se luta pelas pessoas que vão, né? Não são pessoas, não são números, são histórias, realmente traz essa reflexão para nós, e se fosse com a minha família, se fosse com a minha família. Então, eu acho que a pandemia ela nos trouxe essa nossa precisa desenvolver essa responsabilidade sobre os nossos atos, né? Porque nós, no sentido eles vão não. A minha... Meu sinal está cortando um pouco. Cara, sério? O sinal tá ruim aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tô conseguindo te ouvir. Araceli, sua fala tá travando um pouquinho. Tá? Esse é o problema, né? Dessa nova configuração de conversa. Da tecnologia, exatamente. Mas, assim, isso que você fala é muito pertinente, né? A gente precisa aprender, desenvolver e educar, né? Para esses novos recursos aí, para quando a gente passar por situações difíceis, a gente não precisar recorrer a algo que depois vai nos fazer mal, como o uso abusivo, né, de álcool. E a gente está falando de álcool, mas a gente também pode estar falando também de outras substâncias, né, como remédios, ansiolíticos, antidepressivos, não é? Vou mandar você vou até abrir a porta para favorecer. Se vocês escutarem um gato miando, é meu gato, tá? Ele vai aparecer aí na live. Tudo bem. É melhor. Aqui é um cachorro. Bom, alguém me perguntou aí sobre pesquisa, sobre aumento de uso de álcool. Eu dei uma olhadinha na internet, porque é o seguinte, o que acontece é que a gente está no meio da situação. Então, as pesquisas ainda são insípidas, né? Porque estamos ainda vivendo essa situação. Mas tem uma pesquisa feita pela Fiocruz da Unicamp e da UFMG, que revelou que, feita com 44 mil
brasileiros no mês de abril e maio. Revelou que 18%, aumentou 18% o uso de álcool nas pessoas entrevistadas. Sim. E eu queria saber, vocês, né, que estão trabalhando aí na linha de frente aí, né? Primeiro, eu esqueci até de perguntar. O CAPS está aberto? Como é que funciona? Né? Me fala um pouquinho da dinâmica do CAPS nesse período de pandemia e se vocês perceberam alguma alteração no comportamento dos seus usuários ou até mesmo se vocês conseguiram perceber alguma alteração no discurso deles, se vocês estão tendo acesso a eles, Sim. do aumento ou não aumento do uso das substâncias. Olha, falando de uma forma breve sobre o CAPS ele é um serviço estratégico, né, especializado na área de saúde mental. Como eu falei, ele é um formato tipo 3 hoje, que inclui a questão do acolhimento intensivo para usuários que tenham demandas que requeram esse cuidado mais sistemático, né? Hoje a gente conta com uma equipe de 42 profissionais voltados para o processo de cuidado, apoio, entre profissionais de nível médio, nível superior e profissionais de apoio, né? O acesso ao serviço ele pode ser feito de demanda espontânea ou por encaminhamento da justiça, do desenvolvimento social, rede particular, a gente recebe de toda, né, de toda a atenção básica, a gente recebe de todas essas origens. O CAPS está aberto, né? O CAPS é um serviço essencial hoje dentro desse processo, não só o CAPS AD, mas os outros CAPS do município, CAPS AD, CAPS IA e o ambulatório, são serviços que continuam funcionando, né, fortemente, com um aumento de busca, né, pelas pessoas, né? O CAPS 2, CAPS e o ambulatório sentiram logo de início, né, esse processo de aumento dessa busca, né? No nosso caso, a gente continuou atendendo, né, acolhendo novas pessoas. Houve, claro, com a diminuição da circulação de pessoas quando a gente estava com o comércio fechado e com todo aquele cuidado inicial que foi feito, né, pelo município em relação ao fechamento do comércio, a gente teve uma queda grande, né, de busca. No entanto, o CAPS se reorganizou no seu processo de cuidado, suspendendo todas as atividades coletivas, justamente para evitar a circulação de pessoas e a aglomeração nos espaços. Fizemos todas as adequações aos protocolos de segurança, no que diz respeito à questão do disciplinamento do espaço, a proteção, né, distanciamento das áreas de contato, a higienização constante do espaço, a disponibilização de álcool gel, a disponibilização de máscara para os nossos usuários, a reorganização da área de recepção e da área de espera, né, com alternância de locais para sentar, para diminuir também esse contato, né, entre as pessoas. A adequação dos espaços coletivos, de utilização diária, como no caso o refeitório e a sala de convivência, né? Então a gente fez adequações também, porque nós continuamos a receber usuários em formato intensivo. Sofremos uma modificação que foi balizada por uma nota técnica publicada pela nossa diretoria, né, pela ADAP, porque nós tivemos que adequar o nosso espaço para garantir a segurança sanitária dos nossos usuários. Como os nossos quartos não são quartos amplos, a gente teve que restringir o intensivo hoje a 4 vagas, a gente tem uma vaga feminina e 3 vagas masculinas, porque a gente precisava garantir que dentro dos quartos, caso houvesse a projeção, né, de espios ou coisas do tipo, não houvesse uma contaminação daquele outro companheiro que estava ali, né? A gente está dentro da normativa da vigilância sanitária para se ter 2 camas no quarto, mas em situações normais, né? Numa situação como essa, de alta transmissibilidade, a gente teve que se adequar. Então, tivemos aí o apoio através do Dr. Augusto, que foi um consultor, né, que a VIEP trouxe para o município para poder balizar essas ações, inclusive a própria implementação do Centro Covid. Então, a gente teve uma consultoria com ele para fazer essa adequação, né, e a gente conseguiu se adequar e está se adequando diariamente, né? Então, a utilização é constante de todos os insumos de segurança, né? Então, a equipe usa e tem a troca, né, a disponibilização do material para troca diária, o uso de face shield. A gente vai ter agora novas adequações ao serviço com a chegada, né, da verba específica do Covid, que vai vir, vai trazer uma série de outras adequações para os serviços de saúde mental, né, que vão aumentar essa questão da segurança sanitária. Então, a gente teve realmente que passar por todo esse processo. Além disso, o CAPS AD hoje gerencia o processo de cuidado das pessoas que estão acolhidas nos chamados abrigos provisórios em Vitória da Conquista. O município colocou 3 abrigos provisórios
sendo que um deles é para sintomáticos ou confirmados de Covid. Então, a gente, junto com o consultório na rua, né, e com as equipes de atenção básica, a gente, dos territórios onde esses abrigos provisórios estão, a gente gerencia o cuidado e, especificamente, o CAPS-AD tem gerenciado o processo de cuidado em saúde mental. Até o momento, desde o início da pandemia até agora, a gente teve contato com 89 pessoas que passaram por esses abrigos, né, que foram assistidas diretamente pelo CAPS. Nem todos que estão nos abrigos são usuários de substâncias, mas destes, 89 já passaram por nós. Nós temos feito ações sistemáticas e diárias, no caso do AP2, que está geograficamente mais próximo do CAPS-AD, que é o abrigo justamente para os sintomáticos. Ele é um espaço onde a gente estabelece rotina diária de visita, de dia e à noite, tanto para a atenção psicossocial, tanto como para os cuidados em saúde, né, específicos de saúde. Então, a nossa equipe de enfermagem, né, de técnicos em enfermagem, tem feito visitas diárias. Nós, hoje, dentro da equipe, temos uma organização em formatos de mini-equipes, que cada mini-equipe dessa responde por uma área territorial, e aí nós temos uma mini-equipe específica para lidar com a população em situação de rua e a população abrigada em instituições. Então, hoje a mini-equipe preta é quem protagoniza esse processo de cuidado, mas toda a equipe se mobiliza para esse processo de cuidado, né? Então, essas ações, elas têm sido feitas de forma sistemática. Uma outra questão que a gente precisou fazer, a gente precisou reorganizar, além da nossa rotina de procedimentos, a gente continua ofertando os atendimentos das especialidades, né? A gente tem feito, inclusive, agendamentos mais espaçados e com menos pessoas por turno, justamente para evitar as aglomerações. Nós implantamos um sistema de monitoramento por telefone, então nós temos mais de 400 pacientes hoje sendo monitorados por telefone, né? Temos atualmente 1.289 pacientes ativos, mas que estão diretamente nesse monitoramento. A gente tem aí pouco mais de 400 pacientes, porque alguns já estão estáveis, estão bem, e a gente vai fazendo agora um monitoramento mensal com um espaçamento maior, além de disponibilizar também um canal de comunicação com eles, que é o WhatsApp do serviço, né? O nosso número fixo, que é o 3422-8131, ele é um WhatsApp Business, né? Um formato de WhatsApp para empresas, e a gente tem a disponibilidade, né, desse canal de comunicação também. Então, existe toda essa mobilização que foi feita para gerar essa sensação de proximidade e, de fato, gerar uma proximidade desse usuário com o serviço. O serviço continuou recebendo crises, né? A gente percebeu, por exemplo, atualmente a gente tem, né, enquanto dados, 97 pessoas foram acolhidas para iniciar o tratamento desde o início da pandemia até agora. É um número até menor, considerando a nossa rotina. A gente tinha uma média entre 30 a 50 pessoas que iniciavam o tratamento por mês. No entanto, a gente teve um aumento considerável de reacolhimentos, que é o retorno das pessoas ao tratamento. Então, nós tivemos 97 acolhidos de março até agora, de 24 de março até agora, mas tivemos 92 reacolhidos. E a nossa média era em torno de 30, 40. Então, a gente percebeu um aumento nas recaídas, né, um aumento nas crises. Dentro do processo do monitoramento, também a gente faz o monitoramento da própria questão do Covid, na identificação de síndrome gripal. Então, as pessoas relatam, sim, essa angústia aos profissionais, essa preocupação consigo mesmo, com suas famílias, né? A gente percebeu um aumento do sofrimento mental dentro desse processo, né? Algumas têm refletido também nesse processo da pandemia sobre o seu uso, né? Sobre o que tem feito da própria vida, e isso também é uma reflexão importante, né? Eu acho que, com certeza, como a gente falou antes, é algo que impactou todo mundo, né? Algo que impactou a todos nós. Fomos levados, né, forçadamente a repensar sobre a vida, sobre a nossa vida, sobre a vida do outro, sobre a nossa vida em sociedade, sobre o impacto desses fatores externos sobre quem nós somos e sobre a nossa integridade, né? Isso também impactou os nossos usuários, né? Então, a gente tem realmente percebido essa questão. Uma outra questão que é importante a gente destacar também, é que o CAPS-AD hoje ele é uma unidade notificadora. Então, a gente notifica, nós tivemos 2 profissionais treinados, então, eu e uma outra técnica, uma outra profissional do serviço, que é a Luciana Mello, que é técnica em enfermagem, fomos treinadas pela Aviep para poder notificar casos suspeitos, né, de Covid. Então, hoje a gente tem, na identificação através do monitoramento, preenchida uma ficha, que é uma ficha padrão utilizada nacionalmente, né, gerada pelo Ministério da Saúde. Então, preenchida essa ficha pelo profissional no seu processo de atendimento.
tanto com o paciente que é monitorado por telefone, como aquele que chega para atendimento no serviço e a gente percebe a síndrome gripal, ele é abordado, convidado a ser avaliado, orientado sobre a questão da notificação à VIEP, e nós fazemos a notificação no sistema da VIEP e ele entra no monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde. Então, hoje a gente tem também essa responsabilidade que é ser unidade notificadora dentro desse processo da pandemia. Que legal. Você falando assim, a gente, né, fica encantado com o serviço, né? E o pessoal aqui falando, é um serviço de excelência, né? Pessoas como o Janderson, por exemplo, que está atuando lá enquanto pesquisador, né? Janderson é nosso já. Elogios ao serviço. Janderson já é do nosso afeto. Outras já. Pessoas aqui também. Mas assim, eu já trabalhei lá, conheço pessoas que trabalham como você e pessoas que pesquisam lá, e realmente é um trabalho assim que tem recebido muito elogio pela comunidade, né? A gente fica feliz em saber que a Vitória da Conquista oferta esse serviço de excelência, né? E tenho muito orgulho de dizer, Luana, que somos um serviço do SUS, né? Isso é muito importante. Nós somos saúde pública. Eu sou uma apaixonada pela saúde mental, pela redução de danos, mas eu sou essencialmente uma profissional apaixonada pelo SUS. Eu acredito que quem faz o sistema são as pessoas, a gente precisa das estruturas, a gente precisa do investimento, mas a gente precisa das pessoas, né? E esse é um diferencial que eu vejo no processo de cuidado no CAPS-AD. As pessoas estão lá porque o coração delas está plantado lá. Eu tenho muita alegria, muito orgulho com a equipe que eu trabalho, tenho muito respeito por cada um deles, né? Recebi de forma muito feliz o convite para retornar, porque eu sabia que eu estava voltando para um lugar onde as pessoas levam muito a sério a clínica AD, a atenção psicossocial e a saúde pública. Verdade. Verdade, eu posso falar com propriedade. E assim, falando de pessoas, né, eu queria convidar quem está aqui com a gente hoje a fazer perguntas, a participar desse bate-papo, tá tão gostoso, né? E a gente ouve assim, e talvez você tenha vontade de fazer alguma pergunta, pode fazer a pergunta, fique à vontade, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Você fala assim, né, do serviço, a gente fica realmente encantado, mas a gente sabe que não é fácil. Trabalhar com pessoas não é fácil. Trabalhar, às vezes, a gente tem dificuldade com os recursos, a gente sabe, né? Sim. A gente vive... o nosso país, às vezes, não tem muitas prioridades voltadas à área da saúde, sobretudo saúde mental. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho das dificuldades também, sim, né? Sim. As dificuldades do CAPS... Você falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Que você tem agora 4 vagas. 3 homens e uma feminina, né? Sim. 3 masculinas e uma feminina. As mulheres, como é que é a adesão das mulheres ao serviço do CAPS, né? Então, assim, quais são as dificuldades que vocês encontram no dia a dia para a atuação do exercício de vocês, do trabalho de vocês? Fala um pouquinho para a gente, compartilha com a gente também as dificuldades. Claro. Olha, o nosso perfil epidemiológico, quando você fala dessa questão das mulheres, a gente tem aí 22% de mulheres dentro desse universo, né, de 7.659 pessoas cadastradas desde o início da história do CAPS-AD, né? 70% desse público é álcool, né, é usuário de álcool também. 53% desse, porque a gente tem usuários de múltiplos, eles não são usuários exclusivos de substâncias, né? Desse montante, 53% usam tabaco, 31% usam maconha, 27% usam cocaína, 12% usam crack, 3% usam tiner e 8% usam outras drogas. Então, a gente tem, primeiro, essa grande multiplicidade, né, de perfis e impactos desses usos sobre todas essas pessoas. Né, lidar com a própria clínica dela é uma clínica da frustração, né, ela é uma clínica que nos leva, muitas vezes, a nos frustrar dentro do processo de recaída do usuário, mas uma coisa que eu sempre afirmo é que eles têm o direito de desistir deles, mas nós não temos o direito de desistir deles, né, para essa missão que a gente está lá. Não somos um serviço especializado à toa, né, então a gente é especializado justamente porque o nosso olhar, ele precisa ser diferenciado sobre esses processos. Então a gente tem como dificuldades, né, essa questão de lidar com a frustração dentro da clínica dela é uma dificuldade, né, nesse momento específico de pandemia, a questão do medo, né, o medo que é algo que é compartilhado por todos, é compartilhado pela equipe, é compartilhado pelas famílias das equipes, pelos usuários, pelos seus familiares, todos nós tivemos que lidar com essa questão do medo e lidamos cotidianamente, né, o medo da infecção, o medo
da contaminação, né, de contaminar outras pessoas, a importância do nosso compromisso ético, que é um compromisso ético mesmo, do cumprimento dos protocolos, né, eu costumo, alguém disse isso por aí, que ética é tudo aquilo que a gente faz quando ninguém está olhando, né, então, de fato, a gente precisa ter esse compromisso ético no que diz respeito aos protocolos de segurança, então, lidar com essas constantes atualizações, a gente constantemente está sendo informado pela coordenação de saúde mental, pela vigilância epidemiológica, dos novos formatos, né, das novas metodologias em relação às pesquisas de infecção, as notificações, né, a gente constantemente está se atualizando, então, no início não podia tal tipo de máscara, hoje a gente já entende que pode, né, existe uma série de protocolos que foram sendo modificados, então essa adaptação a esse processo constante, diário, né, literalmente na pandemia, cada dia é um dia. Então, a gente tem lidado com essa adaptação. É uma dificuldade também a gente se desconectar do nosso modo de cuidado, né? Porque a grupalidade no CAPS-AD é algo muito forte, muito potente. Então, a gente teve que suspender os grupos e tivemos que nos adaptar a essa realidade, incrementando no nosso processo de aconselhamento o discurso que é feito dentro desses espaços de grupalidade, né? Lidar com o sentimento do usuário de se sentir desconectado do seu processo de tratamento, com o medo dele de recaída, né? São muitos aspectos. As novas tecnologias, sejam elas tecnologias de mídia, como as tecnologias, processo de adaptação constante, esse fomento à autorresponsabilidade e à responsabilidade coletiva também é uma dificuldade, né? As crises que aumentaram, né? Então a gente já tem esse dado, inclusive, do próprio serviço de urgência para situações de crise. Então, essas são as dificuldades principais que a gente tem, né? Então, assim, é importante... Falhou para mim. Oi, interrompeu? Tudo certo? Está ouvindo? É importante que a gente compreenda que esse processo que todos nós estamos vivendo é um processo muito desafiador e que mesmo sendo nós, né, serviços de saúde, linha de frente, nós também estamos dentro desse mesmo processo humano de sensações de perda, né, de imprevisibilidade. A gente também tem um sofrimento. Eu tenho profissionais afastados hoje no serviço por condições de saúde, né? Nós tivemos algumas suspeitas dentro da nossa equipe, então a gente tem todo um tensionamento, né? Os meninos até brincaram bastante no dia que a gente foi fazer a testagem lá no serviço, foi ser feita a testagem pela VIEP, a equipe do CAAV, né? Que foi fazer a primeira ação de testagem com a gente. A gente brincou muito, tentou dar uma leveza para aquele momento, mas estava todo mundo tenso, cada um que recebia seu laudo negativo fazia, sabe, aquela coisa de, ai, que bom que eu não estou positivo, né, que eu não tenho os anticorpos na presença do Covid no meu organismo. Então, assim, é muito difícil para todos nós, e é claro que o nosso lugar, né, o lugar que nós ocupamos, o nosso conhecimento, ele nos baliza, ele nos ajuda, mas a pessoa humana está por trás de tudo isso, né? Então, hoje, por exemplo, quando a gente adaptou as rotinas, é um cuidado também com a nossa equipe, né? A gente diminuir a circulação dessas pessoas, diminuir a presença delas dentro do serviço para preservá-las e preservarem suas famílias. Preservá-las do ponto de vista, né, biológico, mas também emocional. Porque, de fato, todos nós tínhamos vontade de ficar em casa, né? Se proteger e dizer, não, meu filho me cobrava isso, mas mamãe, o coronavírus está lá fora, por que você vai trabalhar? E eu dizer, filho, eu tenho que ir. Um dia ele se chateou e falou, tá bom, mãe, você trabalha para o coronavírus. Eu falei, não, eu trabalho para que as pessoas não tenham coronavírus. Né? Ele já chateado, porque ele não entendia porque todo mundo estava dentro de casa e a mãe tinha que sair todos os dias, né? Então, assim, dentro da minha rotina, por exemplo, não mudou. Né? Então, a gente até ampliou, né, para uma série de... São reuniões, é muito planejamento, é muita atualização, é o tempo todo a gente planejando essas ações, coordenando essas Parece ações. que a gente está trabalhando mais, né? Assim, a gente está trabalhando diferente, né? E tendo que trabalhar a questão da intersetorialidade de forma muito forte. A gente tem uma parceria muito consistente com a Secretaria de Desenvolvimento Social nessas ações que estão sendo desenvolvidas com os abrigos, né? Houve um desenvolvimento muito grande da construção mesmo dos dispositivos, das bases teóricas, práticas de cuidado e de organização desses serviços. Foi uma coisa que, quando a gente olha que em pouco mais de 6 meses, a gente tem 6 meses de pandemia,
a quantidade de tecnologias que foram construídas dentro desse processo é algo muito grande, é algo muito valioso, né? A gente foi na pressão, foi na pressão e tem sido da pressão, né? A gente sente o cansaço, a gente sente o estresse, a gente sente a preocupação, a gente sente tudo isso. Mas quando a gente está cansado, a gente descansa e continua, né? A gente não desiste. Então, essa é a nossa missão, a gente é saúde pública, né? A gente é parte desse processo. Nós temos, por exemplo, profissionais dentro da nossa equipe que também são profissionais de hospital, então a gente tem uma preocupação e um cuidado especial com eles, né, porque são pessoas que estão se vulnerabilizando também nesses espaços. Então há um cuidado, né, há uma flexibilização muitas vezes de certas rotinas, justamente para poder acolher também o nosso colaborador, acolher o nosso servidor, acolher o profissional que está lá, recebendo, sendo esse receptáculo das angústias dele mesmo, da sua família e de todas essas pessoas que orbitam no processo de cuidado gerado a partir dessas novas formas de atuar, né? Então... Vocês estão todos de parabéns, né? Todo mundo da área de saúde nesse momento está de parabéns, né? Eu espero que essa situação que a gente está vivendo esse ano 2020 seja para que a sociedade perceba a importância, né, da equipe de saúde, que valorize essa equipe, que na verdade são os verdadeiros heróis, né? Assim como a gente em outro momento pode estar falando também dos professores que estão se esforçando para dar aula em casa, né? Mas a equipe de saúde é a linha de frente. Vocês estão com a família em casa esperando vocês, mas estão lá na linha de frente no cuidado. Exatamente. Não abre mão do cuidado. E assim, nós sociedade, só temos que agradecer a equipe né, de saúde, a saúde mental, vocês, por estarem fazendo esse esforço, esse sacrifício mesmo, para poder seguir com a missão de vocês. Nós somos muito gratos e eu espero que a sociedade perceba isso. Bom, aqui no Instagram é assim, né? Tem um tempo para acabar. Então, a gente está aqui, né? Correndo contra o tempo. Se alguém tiver uma pergunta, faça agora. Mas, assim, esse papo foi muito enriquecedor, né? A Araceli é muito enriquecedora, ela tem muitas informações, ela tem uma bagagem muito grande, né? Mas é importante que a gente faça essa reflexão sobre esse período que a gente está vivendo, né? E fazer um paralelo também sobre essa questão do uso abusivo de algumas substâncias nesse período, né? A gente tem esse período, é um período para a gente voltar ao cuidado de si. Muitas vezes, como você mesmo falou, a pessoa não tem recurso e vai atrás de algo para poder estar tentando fugir dessa realidade que é tão sofrida, né? Exatamente. Sobre o serviço, né? Ainda falando sobre o serviço CAPS de vocês, vocês perceberam alguma diferença, assim, por exemplo, me surgiu essa curiosidade agora, sobre a mulher, né? A busca da mulher para o serviço, se teve alguma alteração, né? Se diminuiu, se aumentou. Porque, assim, eu falo enquanto mulher, nesse lugar de mulher, mãe, profissional, e a gente está passando por um perrengue muito grande, né? Com certeza. Porque a gente agora tem que ser professor dos nossos filhos também. Você falou aí, né? Seu filho está em casa. Se ele estivesse na escola, talvez ele não lhe cobrasse tanto. Exatamente. Mas ele está em casa, ele cobra, né? E eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a usuária, né? Do sexo feminino. Como é que é lá no CAPS? E como que, durante esse período, você percebeu alguma alteração? Olha, Luna, a busca pelo cuidado no CAPS-AD por mulheres, ela é pequena. Tá? A gente considera pequena e ela não reflete a realidade. A gente chama isso de demanda reprimida, né? Na verdade, incide sobre a mulher uma cobrança moral muito maior no que diz respeito a olhar essa relação dela com as substâncias. É algo que é muito mais naturalizado, por exemplo, na figura masculina, e é visto como forma menos moralista, né, do que na mulher. Então, assim, a mulher, inclusive, até pelas próprias características biológicas, ela se sequela muito mais rapidamente no uso do álcool do que os homens, porque a gente tem uma enzima, né, que é a enzima responsável pela quebra do álcool em menor quantidade, é algo da nossa estrutura mesmo. Então, o processo de quebra dessas enzimas e de eliminação desse álcool, ele é mais lento na mulher, então por isso que a mulher se embriaga mais rapidamente, por exemplo, né, porque ela tem menos
funcionários biológicos dentro dela para poder fazerem esse processamento, né? Então ela acaba tendo sequelas mais rapidamente do que os homens. Então a gente percebe hoje, por exemplo, nós temos o programa de tabagismo no serviço, que é o programa com maior adesão de mulheres, né? E algumas delas a gente percebeu que usaram essa janela do tabagismo, que de fato há uma relação danosa com esse tabagismo, mas para conseguir chegar até o tratamento para outras substâncias, principalmente o álcool. Né? Então a gente vai descobrindo isso ao longo do tempo, né? Se o tabagismo fosse mais aceito, um atalho, é quase que um atalho. E tudo isso é para diminuir, de certa forma, essa dissonância cognitiva que é estabelecida quando esse indivíduo se percebe nesse lugar de necessidade de cuidado. E a mulher, de fato, tem uma cobrança muito maior, né, sobre essa relação com a substância, uma cobrança moral, né, sobre essa relação muito maior do que o homem. Então, elas nos procuram muito menos do que a gente gostaria, né, porque a gente sabe que a demanda é reprimida. Né? Então, é reprimida. Ora, Célio, tem uma pergunta pois aqui não. de Janderson. Ele pergunta assim, o consumo de drogas é fenômeno multifatorial, mas quais são as implicações psicossociais que a pandemia tem sobre o padrão de uso? Você percebe essa implicação? Sim, a gente percebe, como eu falei, um aumento da questão das recaídas. Né? A gente percebeu essa questão do aumento das recaídas. E principalmente com substâncias lícitas, inclusive usuários que tipicamente eram usuários de substâncias ilícitas, né? Cuja a droga de dano, até em pouco tempo, era a cocaína, era a medicação, que era a maconha, que era o crack, e havendo uma migração nesse processo de uso também, né? Até porque e tem uma dificuldade também. Isso, houve uma diminuição, né? de circulação de droga no território, porque a questão das barreiras sanitárias nas estradas inibiu o tráfico de drogas. Né? Sim, então, os próprios usuários trazem isso para a gente, não tem droga no território. Então, quem estocou, quem não estocou. Exatamente, há um deslocamento desse uso para o uso de álcool que é lícito. Na esquina tem, você abre a geladeira de sua casa, tem. Você liga, não precisa nem sair, né? Como você trouxe o dado para a gente, né? Dos deliveries aí que aumentou. Então, assim, tudo isso, todo esse contexto, ele gerou realmente uma mudança de lugar nessa relação de uso, né? Uma intensificação dos processos de recaída, as crises, né? De forma mais aguda. Então, a gente tem, por exemplo, hoje um encaminhamento muito constante, muito mais constante do que em outras épocas, dos hospitais, por exemplo, e da UPA. Né, pessoas que acessam esses espaços de cuidado em situações agudas de crise e que são encaminhadas para o CAPS-AD de forma muito mais constante agora do que em épocas normais, né, do que naquela época do antigo normal que a gente tinha. Né, a gente tem um fluxo, tipicamente pela própria estrutura da política. Quem deveria nos encaminhar mais seria a atenção básica, mas hoje o nosso maior fluxo de encaminhamento de pacientes são os nossos próprios pacientes. Né, que contam as suas histórias, que têm a sua vida como um espelho dentro da sua comunidade, as pessoas veem as mudanças, veem o processo de cuidado acontecendo, e não, eu vim porque eu conheço a pessoa que se trata aqui, hoje a nossa via de chegada maior é essa. A gente tem também um fluxo muito forte com o desenvolvimento social e com os dispositivos do desenvolvimento social, que tem identificado isso muito fortemente dentro dos territórios e trazido para a gente. As equipes de abordagem à população em situação de rua também. Né, a gente tem um trabalho muito consistente no município de atenção à população em situação de rua. Então, houve uma intensificação, sim, desse processo das recaídas e houve uma migração desse uso para o uso do álcool. Né? A gente agora só tem 6 minutos. Veio uma pergunta aqui. Vamos tentar sintetizar essa pergunta. Então, assim, é notório que há um aumento, né, até principalmente do álcool, porque as pessoas estão em isolamento e elas fazem uso de álcool até como uma fuga para essa realidade sofrida. E a pergunta é como fazer nesse pós? Como a gente se preparar para esse pós? Se tem pessoas que já tinham uma tendência, né, e em casa, em isolamento, começa a fazer uso abusivo e esse uso abusivo se desenvolve para uma dependência, a gente está preparado para esse aumento? Né? Como que a sociedade lida com isso? A gente agora tem 6 minutinhos, vamos tentar reduzir isso. E eu desde já, agradeço a participação de todos, né? Araceli, como que a gente faz? Se está aumentando o uso de álcool e talvez outras substâncias psicoativas, como, por exemplo, medicação, né? Antidepressivo, né? Ansiolíticos,
Como que a gente vai fazer para lidar com esse aumento no pós-pandemia? Estamos preparados para isso? Olha, na verdade, a gente ainda está vivendo a pandemia, né? Projetar esse pós, nesse momento, é extremamente hipotético para todos nós. Como eu falei inicialmente, eu vejo que a gente realmente foi chamado a refletir para a importância do cuidado em saúde mental, e eu vejo que isso é algo que vai mudar na pós-pandemia. Né? As pessoas tomarem a consciência das suas fragilidades, daquilo que lhe afeta, e buscarem cuidar, né? É claro que essa demanda que vai vir vai ser uma demanda, assim como veio, por exemplo, a demanda de abrigamento, que o município se ajustou. Eu acredito que toda a sociedade, toda a estrutura pública, privada, deve caminhar para esse processo também de adequação. Né? A gente teve uma abertura, por exemplo, dos serviços de psicologia de diversas instituições, né, que partiram para a utilização de novas formas de atuação. Então, o próprio acesso à psicologia, o cuidado, né, através da psicologia, é algo que foi ampliado nesse processo, no sentido de ofertar esses canais de cuidado, né, de comunicação. A própria tecnologia de atendimento online é uma coisa que, né, se fortaleceu dentro do processo da pandemia também. Isso também é uma forma de dar acesso ao processo de cuidado. Na verdade, nós não sabemos qual vai ser esse novo normal, né? Na verdade, a sociedade vai viver alguns bons meses ou até anos os efeitos econômicos, emocionais, né, e biológicos dessa pandemia. Nós não vivemos isso. Talvez há 100 anos atrás, os que viveram a pandemia de 1920, né, e de 1820, há 2 séculos atrás, e todos os outros séculos que tiveram grandes pandemias, haviam muito menos recursos naquela época, recursos de cuidado, de reflexão, né, de dispositivos de saúde. Então, a gente, na verdade, esse novo normal é algo que a gente vai se adequar diariamente. Eu acho que é justamente essa necessidade de ter que se reinventar e de se reconstruir diariamente que é o grande desafio que todos nós vamos enfrentar. Né? A gente vai realmente viver dentro desse processo hipotético agora, né, de projetar, e eu vejo que realmente o que a gente pode tirar de tudo isso, o que eu vejo que vai acontecer é que sim, as pessoas vão ampliar a sua consciência, e aquelas que não, aquelas que estão em torno delas, se têm essa consciência, que sinalizem e que se coloquem como mão, né, que é estendida e não como dedo que aponta. Então, eu acho que é um... Nós torcemos para isso, né? Torcemos para que todo esse sofrimento valha de alguma Exatamente. coisa, né? Que as pessoas busquem realmente se conhecer, né? Evoluir. E a gente trabalha muito na linha, a sociedade trabalha muito na linha do remediar. Talvez a gente pode se antecipar, né? Quem sabe com maiores divulgações da psicoeducação com relação ao uso abusivo, né? A Organização Mundial da Saúde já fez um anúncio sobre o uso excessivo de álcool, já um alerta. Então, talvez se os países, né, fizessem alguma ação de psicoeducação para esse uso abusivo em casa, lá no seu isolamento, de álcool e de outras substâncias, talvez a gente não precise se preocupar tanto com esse aumento lá no final da Isso, usar as redes sociais, né? A gente está usando tanto as redes sociais, né? Então, usar também disso, para esse recurso, para ampliar esse processo educativo. Né? Exatamente. Esse espaço que a gente tem aqui hoje, que é a live do UDIPAD, é um desses espaços que a gente pode estar fazendo essa ação, né, psicoeducativa. Outros grupos de estudo, outros grupos de várias afinidades, pode estar levantando essa discussão. Isso que a gente fez hoje é um começo. Levantar uma discussão sobre isso, né? As pessoas estão bebendo sem pensar, sem se conscientizar do perigo que é fazer uso abusivo de algumas substâncias. E aí a gente levanta essa discussão, talvez a gente leve as pessoas a conscientizar, né? A pensar, a refletir sobre. Exatamente. Né? Então, eu sou muito grata pela sua participação aqui, foi muito enriquecedor. Muito obrigada também, Luana. Foi maravilhoso. Gostou demais, eu trouxe muita informação boa, né? E fica aberta, o espaço fica aberto para você, todas as vezes que você quiser voltar, para a gente compartilhar desses conhecimentos, né, que são muito enriquecedores. O debate vai continuar fazendo as lives, vai ter sorteio, vai ter, a gente vai estar divulgando também os nossos trabalhos por aqui pela rede. E eu fico muito grata, mais uma vez, pela sua participação. Agradeço, né, a todos que puderam estar aqui com a gente.